queridos companheiros aqui presentes, queridos irmãos das redes sociais, Jesus te abençoe, nos abençoe, reconhecendo que todos somos necessitados das bênçãos de mais alto. Estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Quarto tópico, preces inteligíveis, que se encontra nos números 16 e 17. O número 16 é uma transcrição adaptada do que o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. E no número 17, comentários do nosso codificador Allan Kardec. Trata-se de um texto curto e, por esta razão, eu me permitirei lê-lo todo. Antes, quero cumprimentar Mima Vilas Boas, Rosa Claro e, com certeza, outros companheiros queridos, como os amigos do Centro Espírita Francisco Borice de Franca, que seguem conosco há mais de ano. Convido-os à leitura e à reflexão. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Número 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível
conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Almas queridas, o tema, como já anunciado, preces inteligíveis ou preces compreensíveis, preces que possam ser interpretadas por nosso pensamento, por nossa inteligência. E o tema de hoje serve tanto para as preces que fazemos particularmente na intimidade do nosso coração, dos nossos lares, como também para as preces que são realizadas em ambientes comunitários, coletivos, quer dizer, aquelas orações feitas nas missas, nos cultos, nas reuniões religiosas, de um modo geral, incluindo-se aí as preces nos centros espíritas. Jesus, irmãos queridos, é o homem mais simples, mais natural, mais espontâneo, mais disponível, mais acessível de toda a história da humanidade, em que pese a sua excepcional condição evolutiva, Jesus se expressava com singeleza, sem ser vulgar,
de tal maneira que era entendido por todas as pessoas, de todas as condições, de todas as classes sociais, econômicas, culturais e morais. O que significa que nós, os cristãos, espíritas ou profitentes de outras denominações, devemos nos inspirar no exemplo de Jesus. Quando alguém nos procura para pedir alguma coisa, não gostamos de muitos rodeios, dispensamos os muitos floreios, as muitas justificativas. Preferimos que as pessoas usem de clareza quando se dirigem a nós. E além da clareza, esperamos que elas sejam objetivas, transparentes, diretas, que foquem no assunto, no tema e sem muitos circunlóquios, sem muitos rodeios, diga o que tem a nos dizer, seja para nos agradecer de alguma coisa, seja para nos pedir alguma coisa. Preferimos que a pessoa seja direta. Ora, se é assim entre nós, por que em nossas conversações com Deus, em nossas conversações com Jesus, em nossas conversações ou orações, ou preces, com os benfeitores espirituais, nós vamos ficar floreando, rodeando? Com que intenção isso? Para valorizar o que nós temos a dizer? Para valorizar a nossa necessidade? Para valorizar, engrandecer nosso mérito? Será que Deus vai nos atender condicionando o nosso pedido ao número de palavras, aos adjetivos que usamos, às frases maquiadas? Não seria rebaixar Deus? Não seria imaturidade da nossa parte pensar por um momento que seja que nós conseguimos ludibriar Deus, ou a espiritualidade, ou o Cristo, pensar que com as nossas frases bem elaboradas, com requintes, só por isso nós teremos sensibilizado mais a Jesus, mais a Deus, do que se tivéssemos pautado a nossa prece por uma linguagem simples. Muitos de nós conhecemos aquela história do Zé, a história do Zé. O Zé era um homem devotado ao bem, um homem simples, de poucas letras, de poucas palavras,
de pouca cultura, mas o Zé tinha uma grande fé e todos os dias o Zé ia na sua igreja, nem sempre entrava nela, e lá da porta mesmo, o Zé se dirigia ao altar com o olhar e a fala e dizia: Oi, Jesus, eu sou o Zé. E ia embora. No dia seguinte, ou nos dias seguintes, olha o Zé de novo lá na igreja, dizendo: Oi, Jesus, eu sou o Zé. Tempos depois, o Zé adoeceu, ficou dias sem poder ir na igreja, e conta-se que todas as tardes, no horário em que ele ia à igreja, um homem diferente entrava no hospital, passava pelo corredor e ia lá no quarto onde estava o Zé, internado. Este homem chegava na porta do quarto, também não entrava, e meio que de longe, dada a distância da porta ao leito, dizia de lá: Oi, Zé, eu sou Jesus. Simples assim. Espera-se, portanto, que nós tenhamos uma boa comunicação. Falamos há pouco da simplicidade do Mestre. Basta um estudo breve do Pai Nosso e veremos esta simplicidade ali. Jesus vale-se destas duas palavras para iniciar a oração dominical, a oração do Senhor. Pai Nosso. Vejam, duas expressões simples. Pai Nosso. Alguém poderá dizer que não entendeu? E quanto conteúdo nestas duas palavras, tanto conteúdo que agora não nos seria possível, dada a exiguidade de tempo, em estudá-las satisfatoriamente. Portanto, uma boa comunicação. E para isto, cuidar, inclusive, do volume de voz. Uma coisa é alguém orando sozinho, em silêncio, sussurrando. Outra coisa é estarmos com outras pessoas que precisam me ouvir e entender o que eu estou dizendo. Aqui conosco temos já vários companheiros. Um deles, o companheiro Cícero, que está aqui à minha frente, distante alguns metros. Que diríamos se o Cícero não estivesse entendendo o que eu estou dizendo agora? Ora, se o Cícero, e poderia ser a Nerci, que também está um pouco à distância, Solange, Olga, se eles não entendessem o que eu estou dizendo, o estudo para eles seria quase que inútil. Este raciocínio aplica-se à oração.
se eu aqui me propuser a fazer uma oração e estes companheiros mencionados ou outros que aqui estão não compreenderem a minha fala, eu terei orado, mas eles não. Portanto, simplicidade, clareza, objetividade, boa comunicação, porque o falar bonito é o menos importante. Aliás, não é nada importante. Para que não digam, o Isaías falou muito bonito, mas eu não entendi nada. É este o nosso tema. Como nós vamos nos emocionar, para dar um outro exemplo, com uma música cuja letra nos é desconhecida? Uma música em inglês, ou francês, ou numa outra língua qualquer que não entendemos. Então, a oração precisa se revestir destes cuidados. E é por isso que Allan Kardec escreveu no número 17, para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E para ratificar isto, para reforçar isto, eu trago uma página do Espírito Emmanuel, inserida no livro Ação e Caminho, com esse título, Sentimento e Ação. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Ou seja, a prece que nos auxilia é aquela que nos penetra a alma. A prece que nos auxilia é aquela que nos penetra a alma, o entendimento, a razão, a inteligência, o raciocínio. Quando, pois, alguém ora com fervor, com fé, com entusiasmo, com energia, com força, com vibração, e eu entendo a sua mensagem, esta mensagem vai me tocar, vai me sensibilizar. E me sensibilizando, tocando o meu sentimento, eu começo a elaborar pensamentos, ideias, desejos. E a partir daí, a oração passa gradualmente a me transformar, e a oração
que me transforma a minha vida. Preces inteligíveis foi o tema desta hora. Um grande abraço ao Fábio Tavares, Célia Barreto, Sônia Alarcon, Elizabeth Rodrigues e a tantos outros corações que sempre estão conosco. Muita paz.